bom dia a todos. Mês de janeiro foi um mês agitado, começa com uma posse tranquila, marcada aí por um discurso já relativamente antimercado do presidente Lula, contrapondo a responsabilidade fiscal e social, o que começou a ser visto com algum grau de estranheza, mas, enfim, era um discurso de posse e as pessoas aí discutindo se o presidente estava ou não no palanque. Dia 8 vem a invasão, né, dos três palácios, na Praça dos Três Poderes, a destruição, leva a uma união mais forte aí dos três poderes, uma solidarização dos governadores, um governador recém-eleito que é afastado do cargo, e aí começa uma nova fase de relação também, acelera algumas transições aí da relação entre as Forças Armadas e o Executivo. Algumas arestas a ser aparadas, ainda há uma relação de desconfiança de parte a parte, especialmente do Executivo em relação às Forças Armadas, mas nisso a gente caminhou para a normalidade. Eu acho que o que uniu as 4 semanas, o que tem de coincidente nas 4 semanas de janeiro, e também na primeira semana de fevereiro, aproveitando aí que esse mês, dessa vez a live ficou um pouco mais esticada, são declarações do presidente, né, ruidosas. Então, primeiro, questionando a responsabilidade social e, na segunda metade de janeiro até hoje, num blitzkrieg aí contra o Banco Central. Então, batendo duramente na autonomia do Banco Central, batendo duramente nas metas de inflação, e batendo duramente na figura do presidente Roberto Campos Neto. Então, hoje, dado tudo o que foi falado, a gente acha que é bastante provável que o Conselho Monetário Nacional mude a meta de inflação, atualmente em 3% para 2025. Em junho, o Conselho Monetário Nacional se reunirá, né, e tradicionalmente definiria a meta de 2026, a expectativa seria de manutenção disso em 3%, mas o que a gente vê agora, dadas as declarações do presidente, justiça seja feita, dada o modus operandi e como pensa a política econômica, figuras aí da equipe econômica, com destaque aí para o BNDES, a gente vê provavelmente uma discussão de meta. Mesmo que a meta não venha a ser alterada, na prática o mercado já está incorporando isso. Os discursos do presidente são de um desmonte de todas as reformas que foram aprovadas desde o impeachment da presidente Dilma e que viabilizaram um ambiente macroeconômico de juro mais baixo e inflação mais baixa. Então, a gente está falando da volta da TJLP, se não com esse nome, você voltar à política do BNDES emprestar a juros mais baixos do que a taxa de captação do Tesouro, e a gente sabe que isso teve um impacto crucial na evolução dos mercados de capitais e na redução do juro neutro no Brasil, aumento da eficácia da política monetária, isso provavelmente vai ser mudado, basta um MP para você mudar a TLP. Eu acho que bravatas do tipo revogar privatização da Eletrobras e tudo mais, aí acho que tem uma parte que é palanque, tem uma parte que é desconhecimento, tem uma parte que, enfim, a gente volta para aquele modo que a melhor parte, em alguns dos ruídos, é simplesmente ignorar. Mas, dado todo o foco do governo no crescimento de curto prazo, o receio do governo de perder popularidade muito cedo, como aconteceu em outros países após eleições aí de governos mais voltados à esquerda, a gente teve primeiro a PEC, agora a gente vai ter essa pressão para corte de juros no Brasil. No momento, ainda parece ser uma busca de um bode expiatório, uma vez que o Roberto Campos Neto, como o próprio presidente tem destacado, é responsabilidade do Bolsonaro. Então, não é um cara colocado lá pelo Lula. Lula vai conseguir colocar o seu presidente do Banco Central daqui 2 anos. A gente vai ter 2 nomeações agora, que vão ser negociadas com o Banco Central e com a Fazenda, e vale acompanhar de perto quem serão os nomes, serão nomes definidos de fato pela Fazenda junto com o Banco Central, ou se o presidente Lula poderá optar por fazer, assim como fez na equipe econômica, ao contrapor a ministra Simone Tebet e o ministro Fernando Haddad, colocar nomes contrários aí à linha de pensamento do Banco Central do Brasil, que justiça seja feita, é a linha de pensamento de 99,9% dos bancos centrais do mundo,
tirando os bancos centrais recentemente, Turquia, Argentina, eu nem sei se a Venezuela ainda tem banco central. É muito ruído. Então, de um lado, o Ministério da Fazenda tenta fazer um papel de bombeiro, mas sem apagar todo o incêndio, de outro, o presidente subindo muito o tom. O Banco Central, no meio desse jogo, a gente só considera um cenário de expectativa de mais inflação, seja porque a meta vai ser revisada para cima, porque o governo acredita que isso vai acarretar em mais crescimento, seja porque as incertezas tornam a tarefa do Banco Central mais difícil, seja porque o juro neutro sobe diante da nova TJLP, ou, por fim, seja porque também a gente não acredita que um presidente tão preocupado com o crescimento de curto prazo vá dar o aval para um ajuste fiscal da magnitude necessária no curto prazo. Então, aquela nossa linha, desde o mês passado, de acreditar que a gente ia migrar para um equilíbrio, sem entrar no mérito, se é melhor ou pior para a sociedade, mas em termos de preço de ativo, um equilíbrio de mais juro, mais inflação, e uma maior participação do setor público na economia. Então, acho que a gente caminha passos largos para isso, ainda tentando, na dura tarefa, de filtrar o que é ruído e o que é sinal nas falas do presidente. A gente acha que a economia desacelerou bem na virada do ano, a confiança dos empresários aí mostrando forte queda, inclusive os indicadores que guardam mais correlação com a atividade econômica, com carteira, a gente vê o mercado de trabalho desacelerando, a gente tem que crescendo um ritmo decente aí entre 0,6% na margem do primeiro tri, mas quase tudo puxado por agro, aí pela questão da soja e do milho em especial, e isso deve aumentar ainda mais a tensão. Então, se o presidente estiver buscando apenas um bode expiatório, a gente vai continuar com ruído, mas aos poucos as coisas vão voltando aí a uma situação mais razoável. Se o presidente de fato não estiver procurando só um bode expiatório, mas sim estiver querendo manter um crescimento para manter a sua popularidade nesse primeiro momento, a gente deve ter aí uma deterioração contínua do cenário macro. Isso pega em crescimento também. Algo que poderia e pode atenuar e trazer boas notícias para cá é o cenário internacional. Então, a gente vê aí o fim do ciclo de aperto monetário nas principais economias desenvolvidas e uma reabertura de China. Eu acho que a gente deve ter, no caso dos Estados Unidos, após uma surpresa do mercado de trabalho, o mercado já estava precificando aí que o Fed talvez não subisse o juro nem em maio, a gente vê a alta em maio como mais provável, mesmo que o mercado continue apresentando resultados muito fortes, a gente vê espaço para mais, sei lá, uma, duas altas, aí a Fed Funds Rate dificilmente indo para cima de 5,5, de 5,75, aí já esticando bem a corda, a gente acha que a gente vai para a terceira etapa da normalização do Biden, do Powell, perdão, que seria por quanto tempo o juro ficaria alto nos Estados Unidos, e a gente acha que esse juro não deve ser cortado ao longo desse ano. E a China reabrindo, a gente deve ter uma dinâmica favorável de commodities também, embora eu sempre enfatize que a indústria chinesa já normalizou há muito tempo, e o setor que reabriria seria o setor de serviços, que guarda uma correlação menor com o crescimento da economia brasileira. Obviamente que vai ser mais gente saindo para restaurante, mais gente viajando, mais combustível, mais petróleo, mas haver aí, eu acho que vai ser positivo para a nossa economia, mas menos positivo do que foram as outras recuperações da China, porque elas sempre foram voltadas aí pela indústria, pela construção, com setores mais demandantes de commodities. Então, encerrando aqui a minha introdução e passando aqui para os gestores, janeiro foi um mês muito ruim em termos de visibilidade do cenário, as coisas ficaram mais turvas, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, as coisas estão ficando mais claras, que a gente caminha para um equilíbrio ruim. E aí ficamos no aguardo. Acho que fevereiro, o grande destaque vão ser as indicações dos novos nomes, nos dois novos nomes da diretoria do Banco Central, lembrando que o diretor Bruno Serra não quer ser reconduzido, mas a segunda vaga é uma vaga de recondução. Então, acho que se não fosse confirmada nem a recondução, seria um processo ainda mais traumático. O noticiário dizendo que o presidente Lula, dado todo o ruído, falou que essa decisão os nomes já foram enviados para a Fazenda, os nomes já estão com o ministro Haddad. Lula falou que só vai avaliar esses nomes depois do Carnaval.
e que nenhum nome vai para o Senado sem conversar antes pessoalmente com ele para deixar claro que foi uma indicação dele, Lula. E isso é um negócio que tem sido muito importante na minha visão. Ele bater na tecla que o Roberto Campos não é mais responsabilidade dele, o Banco Central não é responsabilidade dele, é responsabilidade do Senado, que foi o Senado que indicou. Na verdade, o Senado não indicou, né? Quem indicou o presidente Bolsonaro, e o Senado, como sempre o fez, inclusive com todas as indicações do Lula, aprovou na CAI a indicação, primeiro na CAI e posteriormente no plenário, numa votação secreta. Esse discurso não é o discurso de quem pretende colocar nomes alinhados aí à atual diretoria do Banco Central. E, de novo, caso se confirme isso, a expectativa de inflação deteriora ainda mais, a gente pode começar a ter dissenso nas votações, piora nas projeções, e aí a gente pode chegar à tensão máxima, que seria a economia desacelerando, a meta de inflação sendo revisada para cima, e nem assim o Banco Central tendo condição de cortar juros. Pelo contrário, passando a ter que responder o porquê não estaria subindo o juro. Está falando aqui que a Selic vai subir, uma grande discussão em curso aí entre nossas equipes sobre a possibilidade de altas de juros no curto prazo, mas a despeito disso, eu acho que é um ambiente de juro alto, curva de juro pressionada, expectativa de inflação alta e, obviamente, isso afeta num ambiente já de confiança baixa, isso aí afeta as nossas perspectivas de crescimento para o ano. A gente tem um crescimento positivo para o ano, aí na faixa de 0,5%, ligeiramente abaixo do Focus, mas todo ele puxado por água. Lembrando que a reabertura de China, apesar dos poréns que eu falei, coloca um viés de alta por um lado, mas, por outro lado, acho que o aperto das condições financeiras pesa na direção contrária, a ver aí quem ganha esse cabo de força. Mas é isso aqui do nosso lado, cenário externo tão construtivo, desaceleração na Europa muito menor do que esperado, no que pesa a produção industrial muito ruim da Alemanha em dezembro, Estados Unidos uma economia muito mais robusta do que parecia também, dado super forte de mercado de trabalho, mas também de varejo. Ainda assim, a gente vê juros parando nos Estados Unidos nas próximas 2, no máximo 3 reuniões do Fed, na Europa nas 3, no máximo 4 reuniões do CBI, e aqui dificilmente o Banco Central corta a juros no curto prazo lá desse ambiente. É isso do nosso lado. Um abraço aí, bom mês para todos.